A pauta da semana. Apresentação: Antônio Zamanski. Saudação especial a todos e todas que nos acompanham pela Rádio Guaíba de Porto Alegre. Estamos iniciando o programa A Pauta da Semana, porque hoje é dia de se concentrar nas pautas que mais importam para os gaúchos. No programa de hoje vamos atualizar as informações sobre o esquema de descontos indevidos de benefícios do INSS, o que envolveu o pagamento de propina a servidores, o uso de associações de fachada e lobistas. A fraude consistia em descontos irregulares de recursos de aposentados e pensionistas ao longo de anos, o que pode ter resultado no desvio de mais de 6 bilhões de reais. O governo federal afirmou ter devolvido pouco mais de 1 bilhão a aposentados que foram vítimas de descontos ilegais, diretamente na conta de 1.600.000 aposentados e pensionistas. A Advocacia Geral da União já conseguiu, na Justiça, o bloqueio de quase 3 bilhões em bens e ativos de associações, empresas e pessoas investigadas. Para ampliar este tema, vamos conversar com a advogada especializada em direito previdenciário, Ângela von Millen. Nesta edição do programa A Pauta da Semana, Sandra Bittencourt comenta sobre o fenômeno do youtuber que estremeceu as redes e mobilizou o Congresso contra o abuso infantil na internet. Notícia quente e análise em cima do fato. No comentário de Ricardo Leens, uma análise sobre a guerra na Ucrânia e as negociações entre Putin e Trump. No espaço da jornalista Tamara Costa Pereira, mais informações dentro do Minuto do Turismo. A Tamara fala sobre uma atração na cidade histórica de Antônio Prado, a Noite Italiana. Na matéria do jornalista Eduardo Leães, destaque para o Rio Grande do Sul, que vive um período de pleno emprego. Vamos falar agora sobre um tema que preocupa muito aposentados e pensionistas, pois muitos foram vítimas do esquema de descontos indevidos de benefícios do INSS. Um desvio de recursos que pode chegar a mais de 6 bilhões de reais. Parte desse dinheiro teria sido devolvido pelo governo federal, mas são muitas as dúvidas que persistem em relação a esta fraude. Por isso, o contato agora com a advogada especializada em direito previdenciário, Ângela von Millen, sócia do escritório Renato von Millen Advogados. Boa noite, Ângela. Boa noite, Antônio. É uma satisfação estar aqui com você e com todos os seus ouvintes. É uma oportunidade importante para falar sobre esse tema tão importante que impacta diretamente na vida de muitas pessoas. Sem dúvida. Eu imagino, Ângela, que esse esquema, de fraudes no INSS tem movimentado bastante a área do direito e, como especialista nesta área da Previdência, como tu estás vendo esta situação que ainda gera muitas dúvidas por parte dos aposentados, por gentileza? Sim, realmente está ocorrendo já o pagamento de muitas pessoas, uma restituição dos valores descontados, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas, principalmente se foram vítimas do golpe. Então, eu até posso indicar o caminho de como descobrir isso. O próprio governo já tem disponibilizado várias informações também sobre isso, mas o caminho mais fácil para detectar se uma pessoa, um segurado do INSS, aposentado ou pensionista, foi vítima do golpe, dessa fraude, é através do aplicativo Meu INSS ou do site meuinss.gov.br. Os Correios também estão habilitados a prestarem informações sobre isso. E o que eu posso dizer é o seguinte:
Para quem tem acesso ao aplicativo ou ao site, já tem uma senha no Gov, é possível entrar no extrato do pagamento do benefício. Sim. E lá é possível identificar o empréstimo, é possível identificar se houve algum desconto para alguma entidade, uma associação ou qualquer pagamento de mensalidades para entidades que não são conhecidas. Então, essa é a melhor forma de conseguir identificar se foi vítima ou não dessa fraude. Sim, mas nós estamos tratando de aposentados, né, pensionistas, que são pessoas com mais idade e muitas vezes sem muitos conhecimentos em relação à tecnologia, né, ao acesso à informação. Tem outra forma da pessoa descobrir se foi vítima desse golpe e tomar as providências? Sim, é possível também ligar para a central do INSS, que é 135. Como eu disse, ir nas agências dos Correios para buscar informações e também ir nas agências do próprio INSS. E aí, o que tem que se fazer? Buscar um extrato detalhado dos pagamentos dos últimos 5 anos, porque agora, no último mês, já não há mais desconto, mas nos meses anteriores pode ter havido. Então, esses são os canais para que se busque informações sobre essa fraude. Sim, e vocês têm recebido demanda em relação a isso, né, como advogada especializada nesta área previdenciária? Sim, já há bastante tempo, muitos anos, várias pessoas têm reclamado que tem havido descontos no seu benefício, descontos não reconhecidos. E o que nós vínhamos fazendo, e ainda em muitas situações se faz, nós ingressamos com ações na justiça, primeiro, para impedir que haja continuidade desses descontos. Sim. Segundo, para buscar a devolução dos valores e, inclusive, a devolução em dobro desses descontos realizados sem autorização. E, em algumas situações, se busca, inclusive, uma reparação por danos morais, porque esses descontos podem ter afetado diretamente a vida da pessoa. Então, claro que se analisa cada situação de forma individualizada, mas esse seria o caminho para principalmente para quem não tem reconhecido pelo INSS ou pela entidade que fez o desconto, que realmente isso ocorreu de forma fraudulenta. O melhor caminho é uma ação, então, nesse caso individual, ou é possível haver ações coletivas, né, em relação a essa fraude? Nós temos entrado de forma individual, Antônio, porque cada situação, como eu disse, é diferente da outra. Então, talvez uma pessoa tenha sofrido um abalo moral em função desses descontos e outra não. E tem a própria questão da documentação individualizada. Então, nós temos optado por fazer ações individuais nesse caso. E esse reembolso, né, esse ressarcimento, então é possível vir esse dinheiro desviado corrigido, né? Esse seria o caminho ideal, né? Sim, os valores que o governo está devolvendo, que o INSS está devolvendo, é corrigido pela inflação. O IPCA é o índice utilizado, e o valor é devolvido de forma integral dos últimos 5 anos. Descontos anteriores não estão sendo devolvidos em função da prescrição, tá? Mas, sim, está havendo a correção desses valores. Na justiça se consegue também a aplicação de juros, o que nesse acordo oferecido pelo INSS não tem. Como é que fica agora a questão dos consignados para quem foi vítima? É possível, tem a possibilidade de fazer algum novo empréstimo, né? De forma, claro, correta, né? Uhum. Bem, em relação aos empréstimos consignados, que é algo diferente dessa fraude dos descontos das associações, é possível continuar fazendo. Mas qual é a nossa orientação? Que bloqueie essa possibilidade no site do INSS, no aplicativo ou nas agências dos Correios. Porque caso haja necessidade de fazer algum empréstimo, se faça então o desbloqueio
Faça o empréstimo e, novamente, o bloqueio, para que não haja golpe, que não haja fraude em torno disso. Porque, na verdade, hoje em dia, o que se vê, Antônio, infelizmente, é que está havendo uma fraude em cima da fraude. Puxa. Então, assim, pessoas, sim, criminosos têm entrado em contato com segurados do INSS, se fazendo passar por servidores da Previdência Social e dizendo se tratar de devolução de valores dessa fraude e buscando dados pessoais. Se aproveitam, né, desse momento. Sim, exatamente. Então é uma fraude em cima um golpe em cima da fraude. É bem complicado. Então, claro, muitas pessoas também têm reclamado de dificuldade no acesso ao site ou ao aplicativo do INSS, mas na verdade isso é decorrente, claro, da busca, né, em número bem grande, muitas pessoas têm acessado esses canais, e também da segurança que tem sido aplicada nesses canais do INSS. E é importante, se precisa de uma senha, essa senha precisa ser confirmada, tem verificação em 2 etapas, enfim, isso tudo é questão de segurança, para tentar impedir que haja novos golpes, novas fraudes. Está sendo um pouco difícil o acesso nesse momento, mas é importante que todos entendam que é questão de segurança. Sempre tem muita gente tentando também, né? Muita gente na mesma situação, né, Ângela? Sim, muitas pessoas. E as pessoas geralmente não sabem se foram vítimas ou não. E um meio de saber é justamente entrando nesse aplicativo ou no site. Para a gente encerrar, vocês enfrentam também, através do direito, do escritório, né, de advocacia, vocês verificam outros tipos de fraudes e golpes contra a população desta faixa etária, né? Pessoas com mais de 60 anos? Sim, infelizmente tem havido bastante tentativas de golpe, principalmente para quem tem processos judiciais tramitando na justiça. Pessoas têm recebido ligações ou mensagens por WhatsApp, se dizendo passarem por escritórios de advocacia ou por servidores do Poder Judiciário, dizendo que tem valores para serem liberados, mas que essas pessoas, então, os clientes, os autores dos processos precisariam fazer pagamentos para liberação dos valores. Só que isso, na verdade, não é necessário. Ninguém precisa fazer pagamento para receber precatório do INSS. Então, até é bom você ter tocado nesse assunto, Antônio, porque isso hoje em dia está muito comum, ocorrendo de forma bastante intensiva. Então, só relembrando aqui, ninguém precisa fazer pagamento para receber precatórios. Se qualquer pessoa que tenha processo judicial receber uma informação, um contato solicitando PIX ou pagamento de boleto, qualquer coisa nesse sentido, contate o advogado. Sim, porque isso dúvida, se trata de uma tentativa de golpe. E na dúvida, como diz a campanha, na dúvida é golpe. Se tu tem dúvida, é bem certeza. Possível que seja. Ângela, eu quero te agradecer pelas informações, pelos esclarecimentos, né? Nós vamos continuar atentos a esta questão e podemos voltar a conversar em outra oportunidade. Uma boa noite, um bom final de semana. Um bom final de semana a você e a todos os ouvintes. O fenômeno youtuber que estremeceu as redes e mobilizou o Congresso contra o abuso infantil na internet. Esta é a nossa manchete para o comentário da jornalista Sandra Bittencourt. Vamos então para o momento de reflexão do programa. Sandra. Olá, Zamansky, queridos ouvintes. Um youtuber do bem causou uma revolução usando um tema para o qual ninguém é indiferente: as violências contra a infância. Youtuber é um influenciador e produtor de conteúdo para o YouTube. E nesse papel, Feuca, o nome do rapaz, tem um histórico de intervenções bem acima da média dos influenciadores. Ele fez uma investigação que o jornalismo não fez e causou um terremoto porque olhou para um assunto da maior relevância, que é perturbador e cheio de responsáveis que precisam ser cobrados.
reproduziu isso num estilo adequado ao meio, como diz o professor Luiz Felipe Miguel da UNB, com todas as iscas e cacoetes para atingir um público amplo nas redes. Furou, assim, todas as bolhas. O impacto foi tão grande que obrigou o Congresso a mudar de foco, freando a manobra que pretendia ampliar a impunidade dos parlamentares. E mais, inteligente, ele se blindou contra críticas ao desmonetizar sua ação. Vai doar tudo e olha que são 150 milhões de visualizações apenas no Instagram. No último fim de semana, o termo adultização pode ter chegado a mais de 200 mil pessoas em mais de 70 grupos públicos de WhatsApp e Telegram. Para quem não sabe do que estou falando exatamente, é sobre o interesse pela palavra adultização despertado como consequência do vídeo em que o influenciador Feuca denunciou a sexualização de menores na internet e as consequências da interrupção da infância na vida das pessoas. O alerta do youtuber pautou as discussões da última semana, chegou até a Câmara dos Deputados e o presidente da casa, Hugo Mota, disse que vai pautar projetos sobre crianças nas redes sociais. A maioria das interações é de apoio à iniciativa de Feuca, mas também circulam conteúdos críticos da extrema-direita, segundo os quais a denúncia sobre a adultização de crianças esconderia um plano oculto de favorecimento da censura nas redes sociais. Inteligente de novo, Feuca anunciou que interromperia os processos contra seus detratores caso eles fizessem pequenas doações para organizações de defesa da infância. A novidade no vídeo do Feuca é que ele não apenas denuncia pedofilia, ele alerta para a obrigação da sociedade em proteger as crianças e até mesmo seus pais. E os exemplos que usa são muito claros. É preciso impedir que crianças sofram violências, que trabalhem, que sofram intervenções abusivas, que sejam sexualizadas e que sejam transformadas em mini-empreendedores, às vezes pela própria família. O vídeo do Feuca começa com o absurdo dos meninos pequenos dizendo que a escola atrapalha o empreendedor e repetindo bobagens contra a educação. Depois, o vídeo envereda por formas mais explícitas de exploração das crianças por adultos. O vídeo do Feuca colocou o tema em discussão, ajudou a despertar a consciência adormecida do público. Ele lembra a todos nós que é urgente regular, sim, as plataformas. Na lista daqueles que devem ser punidos, é obviamente necessário acrescentar as Big Techs, que lucram com o abuso e fingem que não é com elas. Todas as mídias, aliás, devem ser reguladas. Eu lembrei o quanto me escandalizei com um evento aqui em Porto Alegre, com anúncio e promoção em jornal de grande circulação, que promete apresentar personalidades brilhantes e trazer entre elas um menino de 13 anos, apresentado como empreendedor e modelo de sucesso, nessa linha que renega a escola, as proteções sociais, os empregos e promete um enriquecimento via esperteza e habilidade digital. Há quem defenda isso, porque, de fato, quando conseguem encaixar um bom produto, os ganhos são milionários. Deputados da extrema-direita, alguns deles manifestaram preocupação. Pode ser que para eles, abusar de crianças é um preço menor a pagar para garantir a continuidade do Vale Tudo, que permite divulgar mentiras e disseminar ódio à vontade, algo que recebeu um novo nome de liberdade de expressão. Pensem, são nossos filhos, netos, nossos descendentes expostos ao abuso e a uma deformação sem volta. Bom final de semana. No espaço do especialista em relações internacionais, Ricardo Leães, temos hoje uma análise ampliada sobre a guerra na Ucrânia e as negociações entre Putin e Trump. Professor Ricardo Leães. A Rússia tem feito ganhos territoriais significativos em regiões ucranianas nas últimas semanas. Em um conflito marcado pela inércia e por uma guerra de atrito, na qual é raro encontrar momentos em que as tropas consigam avançar rapidamente, a Rússia conseguiu inverter essa tendência ao realizar esses avanços territoriais
bastante significativos, levando-se em consideração a natureza desse conflito. Esses acontecimentos chamam ainda mais atenção quando se leva em consideração o fato de que estamos nas vésperas de um encontro bilateral entre Donald Trump e Vladimir Putin, que poderá negociar as condições para um cessar-fogo e até mesmo, eventualmente, abrir caminho para uma solução de paz na Ucrânia. O que parece, diante desse cenário, é que Vladimir Putin deseja realizar esses avanços territoriais para mostrar para Donald Trump que realmente a Rússia está perto de obter uma vitória significativa nesse conflito e que, portanto, uma solução negociada necessariamente teria que incorporar os desejos e ambições da Rússia. Agora, resta analisar como será a reação de Donald Trump diante disso tudo, se ele realmente ficará observando esses avanços e os levará em consideração na hora de negociar com Vladimir Putin, ou se outros temas acabarão sendo preponderantes. Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais. Para mais informações, acesse o canal Ricardo Leães, O Mundo ao Seu Alcance, no YouTube. Agora temos o comentário da jornalista Tamara Costa Pereira dentro do Minuto do Turismo. A Tamara traz para nós uma excelente dica de viagem para a Serra Gaúcha. Em Antônio Prado acontece neste final de semana a famosa Noite Italiana. É isso, Tamara. Boa noite. Boa noite, Zamansky. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Hoje o nosso destaque é um convite irresistível para os amantes da boa mesa. Amanhã, sábado, dia 16 de agosto, acontece a 43ª Noite Italiana de Antônio Prado, uma experiência gastronômica inesquecível, com pratos típicos como frango amenarosto, polenta, diversas versões de massas, pães, queijos, salames e uma variedade de doces que celebram a tradição. E não para por aí. No próximo sábado, dia 23, o Festival Gastronômico continua. A festa será embalada por atrações musicais de peso, como Dirceu Pastore, Grupo Que Balanço e a consagrada banda San Marino. Localizado a 184 quilômetros de Porto Alegre e a 50 quilômetros de Caxias do Sul, o município de Antônio Prado carrega o título de cidade mais italiana do Brasil. E não é à toa, além das 48 edificações tombadas, é possível ouvir nas conversas do dia a dia entre os moradores o dialeto italiano, além de tantos outros costumes herdados dos imigrantes. E lembre-se, o turismo no Rio Grande do Sul é uma viagem de sabores e tradições que nos conectam com nossas raízes. Um excelente fim de semana a todos e eu volto na próxima sexta-feira aqui na Rádio Guaíba. O Rio Grande do Sul vive um período de pleno emprego. Mais detalhes na matéria do jornalista Eduardo Leães. Levantamento divulgado pela Secção de Informação e Pesquisa da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social FGTAS, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, revelou que pela primeira vez as demissões a pedido foram o tipo mais frequente no primeiro semestre do ano. O total de desligamentos realizados, 42% foram a pedido, 37% sem justa causa, 17,4% por término de contrato por prazo determinado, 1,6% por justa causa e 1% por acordo. O presidente da FGTAS, José Escorsato, nos fala desses números. Que a gente tem percebido essa movimentação no mercado de trabalho cada vez mais forte do pedido de demissão voluntária. E para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam o que significa o pedido de demissão voluntária, é quando o trabalhador ou a trabalhadora pede demissão, por exemplo, sem ter direito de acessar o seguro-desemprego, sem ter direito de acessar o FGTS
apetece lá estar recolhido. Então, é por opção própria e provavelmente por uma série de fatores que ele analisa do mercado, de condições de trabalho, de deslocamento, enfim, uma série de ações, e esse número tem crescido desde 2020 até 2025 significativamente. Esse ano, em relação ao ano 2024, nós tivemos 17% a mais de pedidos. Ele se concentra principalmente no jovem de 18 a 24 anos, a grande concentração está aí, mas todas as faixas etárias, todas, inclusive os 51 a mais, eles têm pedido emissão voluntária porque provavelmente acharam ou encontraram outra condição no mercado de trabalho. Inclusive entre as mulheres. Inclusive entre as mulheres o pedido ele é mais frequente que entre os homens. As mulheres pedem mais o pedido de emissão voluntária, então é um sinal de mercado, primeiro, totalmente aquecido e segundo, a gente sempre salienta aí para o empregador, de uma forma geral, da indústria, do comércio, do varejo, enfim, né? Todo empregador gaúcho que analise na sua empresa, no seu comércio, se há muitos pedidos de demissões voluntárias para criar uma nova estratégia, reorganizar a questão de RH ou de chefia da sua empresa, para entender por que esse movimento dentro do seu comércio ou empresa, porque tanto trabalhador e trabalhadora pede demissão voluntária, né? O que está acontecendo lá? É o ambiente de trabalho, é o comando da chefia, é a localização, é a forma de trabalho, enfim, para que faça uma autoanálise para que o trabalhador e a trabalhadora possa permanecer por mais tempo nesse emprego. Fideliza, já tem experiência de trabalho, então para que ele reorganize a sua forma de trabalho, né? O número de vagas ofertadas também tem crescido muito, presidente. Nós temos um número de vagas sempre na faixa de 8.500 a 12.000 vagas nas nossas agências, dependendo do período, dependendo do mês. E o Rio Grande do Sul, esse ano, no primeiro semestre, registrou mais de 76 mil novos postos de empregos. Então, o Rio Grande do Sul é o 5º estado no Brasil a mais empregar pessoas nesse primeiro semestre de 2025. Apesar do alto índice de empregabilidade, a gente ainda há muitas vagas de trabalho e muitas vagas de emprego. Então, prova disso é a quantia de imigrantes que tem crescido significativamente vindo para trabalhar com CLT no estado do Rio Grande do Sul. Então, um mercado totalmente aquecido. Nós vivemos com absoluta certeza o pleno emprego no estado do Rio Grande do Sul. Para o programa Pauta da Semana, Eduardo Leães. Toda semana nós temos as pautas do mundo que repercutem nas nossas vidas e as pautas da semana que fazem a nossa conexão com o mundo. Estamos encerrando o programa de hoje, que teve nos trabalhos técnicos Luciano Vargas e na mesa de áudio Daniel Zucco. Uma boa noite, um excelente final de semana a todos os ouvintes da nossa Rádio Guaíba. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! Você ouviu a Pauta da Semana.